Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o pastor Edivaldo. Estamos aqui apresentando mais um programa Estudando a Bíblia. Você é o nosso convidado dessa tarde para estar conosco aqui estudando a poderosa palavra de Deus. Eu sou pastor ali da Igreja Filadélfia, da Avenida 9. Quero passar, antes de qualquer coisa, fazer um convite a vocês para participar de um dos nossos cultos. Os nossos cultos são na terça-feira, culto de doutrina, a partir das 19 horas. Nós estamos estudando o livro de Mateus. Você é o nosso convidado para estar ali conosco também. Quinta-feira, nós temos um culto de oração, a partir das 19 horas também. No domingo, temos o nosso culto da família, a partir das 19 horas. A nossa igreja é situada aqui em Maracanaú, no Gereissati 2, Avenida 9, número 623. Você é o nosso convidado especial. Espero você um dia lá para adorar e bendizer o nome de Jesus conosco. Queridos, esse programa Estudando a Bíblia, ele tem por objetivo iluminar a palavra de Deus para que nós tenhamos um bom entendimento da palavra do Senhor. Nós estamos estudando uma série de pregações falando das 7 igrejas do livro de Apocalipse. Já falamos da igreja de Efésio. Hoje nós estamos na segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. Você é o nosso convidado especial. E antes de qualquer coisa, eu queria fazer uma oração para nós começarmos essa tarde pregando a poderosa palavra de Deus. Amém? Você pode fechar os seus olhos aí, você que estiver em casa, você pode fechar os seus olhos e nós vamos começar a orar e pedir entendimento a Deus sobre a poderosa palavra do Senhor. Eterno e poderoso Deus, Criador do céu e da terra, Senhor, já podemos sentir a Tua presença aqui nesse lugar. Já podemos sentir que o Teu Espírito Santo já tomou essa sala. Já podemos sentir também que Tu está visitando aquele que está ouvindo a Tua palavra nessa noite, nesse dia de hoje, nesse momento. Senhor, derrama chuvas de bênção na vida daqueles que estão ouvindo, aquele que talvez esteja triste, aquele que talvez esteja abatido, aquele que talvez esteve, Senhor, oprimido, aquele que talvez esteja, Senhor, precisando de uma cura, tanto física como uma cura espiritual. Nós cremos que Tu é Deus maravilhoso, Tu é o Deus que restaura, é o Deus que transforma e Tu é o Deus que muda. E é sabendo que Tu se encontra aqui nesse momento e também com o meu irmão que está ouvindo essa palavra aí pelo celular, ou pelo computador, ou pela TV, Senhor, abençoa eles grandemente em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós estamos com uma série de pregações falando da igreja, das 7 igrejas do livro de Apocalipse. Essas cartas, elas foram escritas pelo apóstolo João. E nós estamos estudando o livro de Apocalipse, capítulo do número 2, versículo do número 8 até o 11. Hoje nós vamos estudar esses 4 versículos. Esse tão pequeno versículo, mas tão poderoso, que o Senhor quer trazer nesse dia de hoje para vocês. Aqui diz assim, no meu título da minha Bíblia: Segunda carta à igreja de Esmirna. Fala assim, versículo 8: Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escrevo o que diz, que é o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei das tuas obras, da tua tribulação. Sei que é pobre, mas tu é rica. A blasfema dos que dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada tenho coisa padecido. Eis que o diabo lançou algum de vós na prisão, para que seja tentado. Tereis 10 dias de tribulação, mas sede fiel até a morte, que herdará a coroa da vida. O que tem ouvido, ouça o que diz o Espírito. Ao vencedor receberá
não passará pelo dano da segunda morte. Queridos irmãos, essa carta ela foi escrita à igreja de Esmirna. Nós podemos observar aqui nessa palavra maravilhosa que João ele ainda se encontrava na ilha de Patmos, preso, afastado, uma ilha de alta segurança, uma ilha que ninguém poderia chegar. A ilha de Patmos para a cidade mais próxima, que era a cidade de Éfeso, eram quase 400 quilômetros de barco adentro. Não tinha como nenhum fugitivo fugir dessa ilha. Essa ilha, ela só ia os principais, os malfeitores, os principais marginais da época ficavam nessa ilha. E João se encontrava nessa ilha porque pregava a palavra de Deus. João aqui, ele estava nessa ilha, preso, sem acesso a ninguém, mas o seu Senhor não estava preso, o seu Senhor estava com ele. Jesus visitava João ali naquela ilha, e uma dessas visitas, Jesus ele manda 7 cartas aos 7 principais centros do evangélico da época. Esmirna, a palavra Esmirna significa perfume cheiroso. A cidade de Esmirna era uma cidade idólatra, era uma cidade que adorava os deuses romanos, mas Jesus tinha ali uma igreja que adorava o nome do Senhor, e Deus manda uma carta para essa igreja que estava sofrendo perseguições, que essa igreja que estava sofrendo até ameaça de morte, mas que não negavam a fé do Senhor Jesus. Jesus, como médico dos médicos, como aquele que conhece tudo, aquele que conhece o crente de dentro para fora, aquele que conhece você até mais do que você mesmo, ele manda um recado para essa igreja, ele fala a essa igreja. E no começo do texto, do versículo do número 9, Jesus diz: eu sei das tuas obras. Jesus conhecia as obras daquela igreja, Jesus conhecia a dedicação daquela igreja, Jesus conhecia a vontade daquela igreja, mesmo num canto adverso, mesmo sendo perseguido, mesmo passando por tribulação, mesmo passando por dificuldade, aquela igreja continuava ali firme, continuava perseverante. O que nós aprendemos com essa igreja, para a igreja agora, a igreja atual, é que nós temos que ser perseverantes, nós temos que seguir a Jesus. Nós não podemos olhar para os problemas, para as lutas que passamos, para as tribulações que passamos. Tem muitas pessoas que vão dizer assim: eu deixei Jesus porque o meu marido não deixou servir a Deus, deixei Jesus porque o pastor não me deu a paz do Senhor, eu deixei Jesus porque a irmã do círculo de oração não cantou o louvor que eu quis, eu deixei Jesus porque entrei na igreja e ninguém olhou para ti. Eu quero dizer para você, nenhuma desculpa dessa esfarrapada vai fazer com que Jesus te perdoe se você deixar ele. E essa igreja não. Essa igreja era perseguida, essa igreja ela era oprimida, essa igreja era ameaçada de morte. E Antônio, essa igreja, o Antônio está gravando aqui, essa igreja, Antônio, ela estava sendo perseguida, era uma igreja ameaçada de morte. As pessoas tinham que orar, as pessoas tinham que buscar a Deus escondidos. As pessoas eram perseguidas de morte, eram ameaçadas de morte, mas essa igreja, a palavra diz que ela não deixou. E o próprio Jesus ele diz aqui: sei que tu és pobre. Não era uma igreja financeiramente rica, não era uma igreja que tinha condições financeiras, era uma igreja que talvez não tinha, muitos membros dessa igreja não tinha nem como se alimentar, não tinha nem o que comer. Nós vemos, era uma igreja simples, era uma igreja que não tinha condição financeira. Mas aí, no mesmo versículo, se você olhar na sua Bíblia, Jesus abre uma aspa e diz: mas sei que tu és rica. A maior riqueza daquela igreja, ela não estava
no templo suntuoso, no templo com ar-condicionado, e aí eu estou trazendo a palavra para os tempos atuais, não estava num templo cheio de cadeiras forradas. Era uma igreja que era rica por dentro, era uma igreja que espiritualmente era forte por dentro, era uma igreja que perseverava, era uma igreja que era perseguida, era uma igreja que era maltratada, mas era uma igreja que seguia Jesus. Era uma igreja que não se abatia, que não se entristecia, passava por tudo isso, mas tinha o alvo de seguir a Cristo, de acompanhar a Cristo. Você tem que ter um alvo, queridos. Você tem que ter um alvo de acompanhar a Jesus. Você não tem que olhar para as adversidades da vida, não tem que olhar pela tribulação. Ah, minha namorada me deixou, a minha esposa me deixou, o meu marido me deixou, eu agora vou deixar a Cristo. Não faça isso. Cristo é o único que nunca te deixa, é o único que está no começo da tua vida contigo e está lá também no final. Foi aquele que entregou a sua própria vida para morrer por ti na cruz. Tem alguma pessoa que pode estar ouvindo essa palavra agora e está dizendo para si mesmo: ei, ninguém me dá valor, Jesus te dá. Viu, Antônio? Jesus te dá valor. Sabe por que Jesus te dá valor? Você que está ouvindo essa palavra, ainda que teu pai e tua mãe se esqueçam de ti, Jesus, ele está contigo. Jesus, ele te ama. Jesus, ele quer estar do teu lado. Sabe por que Jesus te deu valor? Porque ele deu a própria vida por você. Você é valioso para Deus. Você foi comprado e remido pelo sangue de Jesus. Ouça essa palavra que Deus está falando a ti. Olha que palavra maravilhosa. E ele diz: ei, é aqueles que se dizem judeus, mas se blasfemam. Aqueles tinham pessoas que queriam enganar essa igreja, queriam trazer palavras que Jesus não tinha falado, que estavam querendo afastar aquelas pessoas de Cristo. E muitas vezes nós se encontramos em algumas igrejas que nós olhamos fisicamente ricas, mas que são pobres espiritualmente, aonde algumas pessoas procuram essas igrejas para poder saciar sua alma, mas chega lá, só tem oba-oba, não tem palavra de Deus, só tem profetada. Você entra de um jeito, você entra ruim e sai pior, porque não ouviu a palavra que gera vida, a palavra que enche, a palavra que transforma, a palavra que algumas vezes até te confronta, porque para você mudar você precisa ser confrontado. O pecado precisa ser confrontado. A palavra de Deus, ela te confronta para tu melhorar, para tu se transformar, para tu se salvar. A palavra de Deus, ela lava a tua alma. E aqui essa igreja sabia que tinha algumas pessoas que iam ali pregar a palavra de Deus e não estavam pegando a palavra como era para ser pregada na verdade. Sabe por que muita gente às vezes vai por vento de engano? Porque não estuda a palavra de Deus, porque não se dedica a conhecer a palavra de Deus, e não se dedica a Deus. E aquela igreja, ela se dedicava, era uma igreja zelosa. Nós temos que ser zelosos dos estatutos de Deus, porque esses estatutos nos transformam. Essa palavra, ela nos muda, essa palavra, ela nos enche da graça dela. Essa palavra é que transforma o nosso pensamento pecaminoso em um pensamento santo, em um pensamento de transformação. Essa palavra que alegra o triste, essa palavra que cura o doente, essa palavra que salva aquele que estava fadado ao pecado da morte, essa palavra que transforma, essa palavra que faz de um ladrão um homem honesto, essa palavra que faz uma prostituta uma mulher honesta, essa palavra que muda o ser humano, que muda a estrutura espiritual do ser humano. E esse povo que estava aqui conhecia essa palavra. Tem gente que diz: Edivaldo, mas quando tu vai pregar lá no Facebook, tu não profetiza na vida das pessoas. Para que revelação maior? Tu não revela nada, não tem que estar revelando nada, já é revelado, queridos. A palavra de Deus aqui já é revelada. A palavra que está dizendo para nós aqui: conhecei-vos a verdade, que a verdade vos libertará. Pessoas que estão engolindo todo tipo de engano. Pessoas, Antônio, pessoas que estão doentes espiritualmente
Por quê? Porque estão comendo comida adulterada. Comendo comida adulterada. Come uma comida que está ruim, para você ver como você passa mal. A mesma coisa, queridos, é quando a gente vai para uma igreja que não tem um alimento saudável espiritual. O crente que é saudável espiritual, ele se alimenta bem, ele conhece. Essa igreja que era uma igreja pobre fisicamente, mas era uma igreja rica espiritualmente. Eita glória! Sinagoga de Satanás. Olha o que o versículo número 10 vai dizer: nada tema, coisa alguma, o que irá padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós em prisão. O que é que tu está temendo? Tu está temendo alguma coisa? O próprio Deus diz: não tema coisa alguma, o que você vai padecer. Sabe por que às vezes a gente se desanima na casa de Deus? Porque não olhamos para Deus, olhamos para coisas terrenas. A nossa visão é pequena. A gente olha só aquele momento que nós estamos passando, aquela dificuldade que nós estamos passando. Não olhamos para o alvo, que é Cristo. Não percebemos que o que as Escrituras nos revela, aonde até a morte, ela para o crente é lucro. Porque a nossa vida, ela não deve ser pautada em pensamentos terrenos. A nossa vida tem que ser pautada em pensamentos do céu. Jesus está dizendo: não temas coisa alguma, o que haverá de padecer, porque alguns de vós serão lançados em prisões, para que sejam testados. Tem pessoas que não querem ser testadas, Antônio. Algum momento na nossa caminhada cristã nós vamos ter que ser testados. Algum momento que algumas pessoas não querem passar pela prova. O próprio Jesus, ele fala: no mundo tereis aflições. Jesus, ele está dizendo aqui, ele não tem uma promessa de um evangélico, que nem é muitos pregados por aí, o evangélico da prosperidade, que não tem sofrimento, que não tem luta. Eu não estou aqui pregando oba-oba, eu estou aqui pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, o próprio Jesus disse: ei, no mundo você vai ter aflições. No mundo você vai passar por dificuldade. No mundo você vai passar por barreira. No mundo você vai ser entristecido. Mas tende bom ânimo, porque Jesus diz: eu venci o mundo. Saiba que as provas, elas são instrumentos de Deus para aperfeiçoar a nossa vida. Saiba que as lutas, elas são ferramentas de Deus para nos levar a patamares mais altos. Saiba que todos os homens da Bíblia, a ausência, todos passaram por prova. Davi, Josué, Moisés, os próprios apóstolos, todos. O único que morreu de morte natural foi João, mas os restos foram decapitados. Paulo foi decapitado. Pedro foi pregado de cabeça para baixo. Estevão foi apedrejado. E você e eu não queremos passar por prova? O nosso próprio mestre, que é Jesus, ele passou por prova, Antônio. E ele foi provado em tudo. E ele foi aprovado em tudo. Ele foi crucificado. Ele foi martirizado. Mas a palavra diz que ele foi como uma ovelha ao matador. Não abriu a sua boca. E nós não queremos passar por prova. Na primeira prova diz crente que é perseguido. Na primeira prova diz crente: eu não aguento mais, eu vou embora. E nem sabe que o problema vai vir. Nem sabe que o problema vai vir.
Tem muitas pessoas que estão em prisões temporárias, mas ele está dizendo: olha, tende, pois, tribulações durante 10 dias, seja fiel até a morte, darei a coroa da vida. O que é que esse texto nos revela, queridos? Tereis tribulações durante 10 dias. O que é que esse texto nos revela? Nos revela que a tribulação vai até onde Deus quer que ela vá. Deus sabe o teu limite. Deus sabe a tua luta. Deus sabe da tua dificuldade. Mas a palavra diz: seja fiel até a morte. Vamos aqui mostrar o pior ambiente que o crente pode fazer. O pior ambiente, Antônio, é a gente morrer. Mas o que é que ele diz? Seja fiel até a morte, que lhe darei a coroa da vida. Você pode até morrer, mas você vai ter a vida eterna. Quero te contar aqui um testemunho de um servo de Deus, o bispo de Esmirna, que se chamava Policarpo. Policarpo era um dos discípulos de João. Policarpo era um servo de Deus que pregava a palavra de Deus. E naquela época, o povo romano tinha uma opressão muito grande pelo povo cristão. Policarpo estava na sua casa, de repente bate alguns soldados lá, dizendo: Policarpo, você vai preso, nós vamos levar você para o Coliseu. Lá no Coliseu está preparada uma fogueira para nós queimarmos você vivo. Lá no Coliseu está preparado feras que vão te devorar vivo. Policarpo serenamente pede aqueles oficiais do exército romanos que deixassem ele orar pelo menos por 1 hora. A palavra diz que o semblante daquele homem era tão calmo. Ele abre a porta para aqueles que iam levar ele para a morte. Pede para o filho dele servir um banquete para aqueles guardas, enquanto ele vai até a porta do seu quarto e fecha a porta do seu quarto e começa a orar ao Senhor. Sereno e tranquilo, sereno e alegre, por poder servir a Deus com sua vida. A palavra diz que depois de 1 hora, quando ele sai de dentro do quarto dele, ele sai com um semblante iluminado, ele sai com um semblante lindo. E no versículo do número 8, ele conhecia. Olha o que diz: ao anjo da igreja que está em Esmirna, e escrevo, o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Ele sabia do Deus que ele servia, o primeiro e o único, o alfa e o ômega. A palavra alfa significa a primeira letra do alfabeto. O ômega, no grego, significa a última letra do alfabeto. O primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Policarpo conhecia o Deus que ele servia. Policarpo estava sendo levado agora para o Coliseu, para ser martirizado. A palavra de Deus que acenderam, prepararam a fogueira e pegaram, levando Policarpo lá, e aquele Coliseu com mais de 60 mil pessoas lotado, pedindo a morte daquele homem de Deus, e aquele homem sereno, tranquilo. O governador da época chega para Policarpo e diz: ei, amaldiçoa esse teu Jesus e morre. Amaldiçoa ele, porque se você amaldiçoar ele, eu vou te libertar. Policarpo era um homem de 80 anos, mas era um homem que ainda gerava frutos.
Era um homem que ainda ardia no coração dele a palavra de Deus, ardia no seu ser a alegria de servir a Deus. Todo mundo esperando uma declaração de Policarpo. E Policarpo diz: como é que eu posso trocar o bom, o melhor, pelo ruim? Sirvo a Jesus há 80 anos, nunca ele fez mal, ele sempre me fez bem. Policarpo certamente lembrou daquela declaração de Paulo em Timóteo, diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Desde agora me é guardado a coroa da justiça, dada naquele dia, não só a mim, mas todos aqueles que me amam. Policarpo diz: ei, Antônio, Policarpo diz: eu estou preparado para a morte, que eu sei que quando eu morrer, eu vou ser recebido pelo meu Senhor Jesus. Eu fico pensando aqui em algumas palavras que fala, que diz: ei, eu quero viver minha vida toda aqui, mas você já olhou e já observou aonde é que você vai viver toda a sua eternidade? Esse momento que nós vivemos aqui é um pouco, não é nada para a eternidade que nós vamos viver com Cristo. Como é que Cristo vai lhe receber lá? Como um servo fiel ou como um servo infiel? E Policarpo tinha certeza. A palavra diz que ele leva o Policarpo para dentro daquela pira, aonde estava montando aquela fogueira, e começam a tocar fogo na fogueira. Mas a palavra de Deus diz que Policarpo começa a pregar. O fogo não consome ele até o momento que Deus permite consumir. E ele fala sobre a salvação de Cristo. E ali naquele momento, muitas pessoas se converteram com a morte daquele homem. Seja fiel até a morte. A tua fidelidade com Deus tem que ser guardada. Olha o que diz lá no versículo do número 8. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. Deus está falando com você. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus quer dizer. Guarda a tua vida em Cristo, porque essa para nos oferecer, essa vida ela é efêmera. O que é que significa? Ela é passageira. Nós vivemos no máximo 100 anos aqui nessa terra, que eu quero dizer aonde você vai viver a sua eternidade. Como é que você está diante de Deus nessa tarde? Procure a se analisar. Saiba que Deus tem um projeto preparado que não acaba apenas nessa vida, mas que vai até a eternidade com Ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está te dizendo nessa tarde. Esqueça os enganos. Tudo é passageiro. Um dia desse eu tinha 1 ano de idade. Um dia desse eu estava ainda na casa dos meus pais. Hoje sou um homem de 42 anos de idade. Passou assim como se fosse um flash. E hoje estou aqui. Daqui a pouco sou adulto. Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. O apóstolo Paulo diz isso. Agora se tornei homem, deixei as coisas de menino para trás. E daqui a pouco estou me tornando um ancião. E daqui a pouco, o Senhor vai estar me levando. Mas eu tenho que fazer a escolha de viver para Cristo aqui. Olha o que diz a palavra aqui. Ao vencedor, aquele que se manter firme, aquele que se manter íntegro na palavra de Deus, aquele que deixar de viver a sua vida para viver a de Cristo, olha o que diz: não receberá o dano da segunda morte. Queridos, a primeira morte, todos nós, se Jesus não voltar antes, nós vamos passar. Mas a segunda morte, Deus está falando aqui, a morte do Espírito.
Nós não podemos morrer o nosso espírito para a segunda morte, porque a segunda morte é a ausência de Deus total da nossa vida. É viver uma vida em martírio, no lugar onde Deus não está, que todo mundo sabe qual é, que é o inferno. Jesus está nos prometendo: aquele que viver firme não passará pela segunda morte. Policarpo prega a palavra de Deus, convicto, um crente perseverante, passando por todo tipo de luta, mas que conseguiu estar na presença de Deus e ser chamado de servo fiel. Até a morte, seja fiel até a morte, que darei a coroa da vida eterna. Glória a Deus. Queridos, quero dizer uma coisa para você. Essa palavra, ela foi voltada ao teu coração nessa tarde. Você está aí, talvez, abatido, triste, esteja passando por alguma situação, mas eu quero dizer para você: Deus, Ele tem um grande projeto para ti. Deus, Ele quer mudar a tua vida, mas até para Ele mudar a tua vida, você precisa abrir o seu coração para Ele. Se você se encontra num buraco, estenda a sua mão. Estenda a sua mão, que Deus vai te levantar, que Deus vai te transformar. Se você aceitou a Cristo, se você ainda não aceitou, pastor, eu queria ir na sua igreja, eu queria ouvir mais falar de Cristo. Que eu disse para você no começo, e repito, a nossa igreja é aqui na Avenida 9, número 623, Gerisate 2. Os nossos cultos são na terça-feira, culto de doutrina, a partir das 19 horas. Na quinta-feira, culto de oração, a partir das 19 horas. E no domingo, às 18h30. Você é o nosso convidado especial, certo? Você que gostou desse vídeo, que agora vai ser um vídeo, né, que a transmissão ao vivo já está acabando, compartilha com os amigos, fala sobre esse programa, né, estudando a Bíblia. Vai lá no meu canal, Edivaldo Prado Oficial, né, dá o joinha, dá o ok, compartilha, fala para os amigos, porque Deus, Ele quer mudar a tua vida. Abra o teu coração para Cristo, porque Ele vai fazer morada em você. Eu queria orar por você agora que está aí do outro lado. Eterno Deus, eterno Pai, Senhor, obrigado pela tua palavra que foi ministrada aqui nessa noite, nesse dia de hoje. Senhor, visita aquele que talvez esteja em casa abatido, triste, sem nenhum tipo de expectativa. Senhor, transforma, muda e enche de graça e entendimento e capacidade para poder, Senhor, passar por todas as adversidades e problemas da vida na tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.